Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, por essa bendita reunião que o Senhor nos dá. Vamos hoje meditarmos no texto de Hebreus, capítulo 6, dos versículos 4 a 8. Antes disso, nós precisamos do contexto imediato, a partir do versículo 11 de Hebreus 5. Então, nós vamos fazer a leitura. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler para os irmãos acompanhem, por favor. Hebreus, capítulo 5. Nós vamos até 6, 8. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 6.1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos ler juntos, então, do 4 até 8? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por ele e também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, então nós temos visto toda a atenção dedicada do nosso pastor, nosso escritor pastor, para que os irmãos hebreus tivessem uma mudança de postura diante das advertências que ele veio trazendo aos irmãos. E o versículo 11, do capítulo 5, quando nós lemos ele começa mostrando uma situação absolutamente anormal e indesejável dos filhos de Deus. É uma condição espiritual que o irmão repreendeu duramente os seus ouvintes, dizendo que eles estavam numa condição que não eram para estar, porque deveriam ter uma maturidade espiritual e deveriam estar já numa condição de ensinar outras pessoas. E isso é uma advertência para toda a igreja de Cristo, porque todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação, de levarmos as pessoas ao conhecimento do Evangelho e à graça do nosso Senhor estabelecida na sua palavra. Quando ele diz, olha, vocês deveriam ser mestres e não são, isso se diz especialmente porque eles não estavam mais habituados à devoção à palavra de Deus.
Nitidamente o texto adverte, e o nosso irmão adverte aqueles hebreus, que pelo fato deles se tornarem indolentes, lerdos, tardios no contato com a palavra de Deus, eles perderam a capacidade, primeiramente, da palavra direcioná-los e ensiná-los, e eles não tinham mais capacidade de ensinar a outros. Esta situação, irmãos, eles foram duramente admoestados para que eles percebessem a situação reprovável que eles estavam. Todos nós, portanto, devemos estar dedicadamente devotados à leitura da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é única em todo o universo. Alguém que não está diariamente lendo a palavra, meditando na palavra, corre um sério risco de enfrentar deficiências na fé. Deficiências na fé. E quando ele diz, nós não vamos falar de novo, já foi explicado nas outras reuniões, eles eram negligentes na palavra da justiça, ou seja, a palavra que conduz a um estágio e um estado de maturidade que vai além da palavra inicial, da conversão, como foi dito aqui, de se arrepender, de conhecer, de ter fé em Deus, dos batismos, da imposição de mãos. Eles haviam se distanciado da palavra, que era a palavra que, pelo estado que eles estavam já de conversão, deveriam conhecer com mais profundidade a palavra de Deus. E especificamente nesse contexto, o irmão, ele vinha falando e começando a introduzir o sacerdócio de Cristo, e ele fala: eu não posso continuar, porque vocês não têm maturidade espiritual para ouvir a respeito do sacerdócio de Cristo. Vocês teriam que ter novamente quem ensinasse e falasse os princípios elementares da fé, ou os oráculos de Deus no aspecto inicial. Já pensou, irmãos? Nós aqui, depois de anos, alguém fica um tempo conosco e fala: olha, eu tinha programado falar isso para vocês, mas não posso, porque o estágio espiritual de vocês não permite. Pensem nisso, irmãos. De quem é a responsabilidade por um fracasso desse? De quem é a responsabilidade? De cada um de nós. Se nós não amadurecemos, é porque nós temos negligenciado a palavra, porque nós temos negligenciado a leitura da palavra, porque nós temos negligenciado a comunhão para entender e termos, como diz o Salmo, né? E o Salmo, ele não fala que a palavra de Deus é para os instruídos, para os eruditos, mas a palavra de Deus traz revelação para os simples. Ou seja, se nós temos um número normal de neurônios, se o nosso cérebro faz sinapse normal, a palavra de Deus é para nós. Não é para quem está nas mais altas universidades e faculdades, mas é para os simples. Claro que a palavra de Deus, ela traz revelação, mas se nós temos uma constituição intelectual minimamente normal, nenhum de nós pode falar que não entende a palavra de Deus ou que a palavra de Deus é difícil. Por quê? Porque Deus nos preparou especialmente para a palavra de Deus. Você foi na escola, aprendeu matemática, química e física e não consegue ler e estudar a palavra de Deus? Não é uma questão intelectual, irmãos. É uma questão nossa de devoção, de entrega, de abertura ao Senhor, para que o Senhor opere através de nós e nos dê revelação. E aí ele chega no versículo 6, né, nós já lemos. Ele entra agora no versículo... Só vou retomar aqui essa parte final. Os três últimos versículos, quando ele diz, né, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Então, nós estamos dentro de um contexto que parte do princípio.
todo cristão precisa estar crescendo, ele precisa estar amadurecendo. Alcançar a maturidade ou a perfeição é essa a ideia. Nós somos um recipiente que tem um espaço a ser preenchido. Com a conversão, nós começamos 10%, 20%, 30%, e nós seremos perfeitos quando alcançarmos o 100%. Os irmãos haviam interrompido esse processo. E o escritor está dizendo, prestem atenção, que a carreira cristã é para alcançar 100%. Perfeição, inteireza, integridade. E isso, por quê? Porque se nós não tivermos correndo a carreira, como é o propósito da carta aos Hebreus, de nos estimularmos a corrermos a carreira olhando firmemente para Jesus. Os irmãos tinham um cenário de estar olhando para tudo, olhar para o judaísmo, olhar para o templo, olhar para o sacrifício, olhar para os romanos, e eles estavam perdendo o olhar de Cristo. Essa é uma advertência para o século 21, para a igreja de Cristo. O nosso olhar precisa estar sempre sendo trazido para o Senhor. Por isso a importância de nós estarmos olhando para a palavra de Deus. E por isso a importância de nós estarmos meditando na palavra. E aí ele chega então, no versículo 4, ele fala assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e o que aconteceu, irmãos? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Claro que quando nós olhamos um texto como esse, e os irmãos devem ter tido essa experiência, um inúmero de indagações surge para nós. Inúmeras indagações. Quem teve indagações sobre esse texto? Ninguém? Ou ninguém leu? Isso traria uma preocupação mais severa ainda. Ou quem leu não entendeu, o que também não deixa de ser preocupante. Ou leu e ficou com dúvida. Quem teve dúvida? Alguém, pelo menos? Graças a Deus alguém teve dúvida. Que bom. Mas essa dúvida, irmãos, ela está no seio da igreja há 2000 anos. Nós temos uma série de irmãos debruçados e discussões a respeito disso, a respeito do teor deste trecho da palavra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente saber do que não está sendo dito aqui, para nós entendermos ou tentarmos entender com a graça de Deus o que está sendo dito. O que não está sendo dito aqui é a perda da salvação. Ele não está falando de salvação. Por quê? Porque toda a Bíblia ela é enfática em dizer que a salvação não se perde. Se a Bíblia só tem um autor intelectual, nós temos 40 escritores humanos, mas todos inspirados por uma única mente. Que mente é essa? Mente de Deus. Então, há uma unicidade na palavra de Deus, há uma harmonia. Se tem uma mente por trás, não pode haver contradição. E se o ensinamento bíblico é que a salvação não se perde, o texto não poderia ser contrário ao que se ensina a respeito da salvação. Então, primeiramente, nós vamos ver alguns versículos a respeito da certeza da salvação. Queria chamar os irmãos para nós lermos Evangelho de João. Eu vou ler bem rapidinho, tá bom, irmãos? E os irmãos acelerem no dedinho aí para a gente, quem quiser acompanhar, tá? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que acontece com quem crê em Jesus Cristo? Qual é a certeza que você tem? Que você recebeu a vida eterna e que não perece. O que é perecer? É deixar de existir. É terminar. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e não perece. Qual é a certeza que nós temos? Quem creu em Jesus tem a vida eterna. Quantos dias dura a vida eterna? Qual que é a validade da vida eterna? Se você recebeu a vida eterna, é por quanto tempo? Você tem certeza disso? É impossível. Caíram e se arrependeram. E se arrepender. E agora, irmãos? O que o texto está falando? Que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5:24. Então esse é um texto que nós vemos de João, texto de João, agora é uma fala de Jesus. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e crê em Deus, tem o quê? A vida eterna. E não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Perece? Pode perecer? Mas você não quer colocar aí, passou da morte para a vida e da vida para a morte de novo? A gente não faz isso? Se você leu Hebreus 6:4, você não colocou, passou da morte para a vida, e vai que acontece alguma coisa, ele volta para a morte. É isso que está escrito no versículo? O que Jesus está falando, irmãos? Dá para ter confiança na palavra de Jesus? João 10, 27 a 30 diz assim. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou ler de novo para os irmãos. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Para quem? Para as ovelhas, quem ouve a voz de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Será que Jesus está imaginando assim, olha, elas vão ouvir minha voz e nunca mais vão pecar? É isso? E se pecar? A ovelha ouviu a voz de Jesus, creu e pecou. Jesus falou, não come disso aqui, e vai lá e come. Pecou. Pereceu? Vai perecer ou não? Tem como perecer? E se alguém pecar, irmãos? Se alguém matar depois de crente, pereceu? Se alguém adulterar depois de crente, pereceu? Eu lhes dou a vida eterna, jamais, atentem para isso aqui, ó, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da onde? Da minha mão. Um crente está na mão de quem? De Deus. Alguém tira da mão do Senhor? E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus diz assim, as ovelhas estão na minha mão, e na sequência ele fala, não estão só na minha mão, mas estão na mão do Pai. Então nós estamos na mão de quem, irmãos? De Cristo e do Pai. Dá para alguém tirar um braço de ferro com essas mãos e nos tirar de lá?
Quem pode nos tirar da mão do Pai, irmãos? Jamais perecerão. Se a gente tivesse o hábito de falar por mão do lado, vira por mão do lado e fala assim: jamais perecerão. Jamais perecerão. Você crê nisso, irmãos? Quem está dizendo é fiel para nós confiarmos? Romanos 6, 23. Apóstolo Paulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é um dom gratuito? Algo que foi recebido, um presente de graça. Qual é esse presente? A vida eterna. Então Deus dá o presente e depois Ele tira. Você já tirou o presente de alguém? Você que é ruinzinho, que fica embirradinho, que às vezes fica mal-humorado. Você já tirou o presente de alguém? Você deu o presente? Teve um irmão que balançou a cabeça que tirou o presente. Então, se receber o presente do irmão, guarda, some, porque vai que ele tira. Irmãos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebemos de Deus o dom gratuito que é a vida eterna. Efésios 1, 9 a 14. Efésios 1, 9 a 14. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha o 3 agora, irmãos. Vamos ler juntos? Em diante. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando nós cremos no Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo veio habitar em nós. E Ele se tornou o penhor, a garantia, até que nós sejamos resgatados pelo Senhor. Quem nos garante que nós somos herança de Cristo? O Espírito Santo, que habita em nós. Em quem o Espírito Santo habita, significa que será resgatado por Cristo. Pode este perecer? Pode este ter o Espírito Santo retirado dele? Pode este deixar de ter a vida eterna? Pode, irmãos. O que a Escritura está dizendo, de modo enfático, é o ensino mais robusto que nós temos nas Sagradas Escrituras, é a certeza da salvação. A salvação não se perde. Alguém que está em Cristo jamais pode perecer. Alguém que está nas mãos do Senhor por ter crido, jamais será retirado da mão do Senhor. E por fim, eu vou deixar para ler isso no final, quando a gente arrematar aqui. Então, agora, nós vamos novamente olhar para o versículo 4, de Hebreus 6. Espero que os irmãos estejam convictos e creiam que a salvação não se perde. A salvação, nós temos então que pontuar que a salvação é distinta de reino. Não dá tempo para nós fazermos isso. Mas alguém que creu em Jesus tem a vida eterna, não significa que estará reinando com o Senhor.
O reinar com Cristo é o objeto da nossa conquista. Por isso que nós recebemos galardão. O dom gratuito de graça é a vida eterna para quem creu. Quem creu passou da morte para a vida, e termina aí. Não tem como morrer de novo. Passou da morte para a vida. Não tem e pode voltar para a morte de novo. Isso não existe na mente de Deus. E nós devemos ser convictos nisso. Agora nós vamos distinguir vida eterna de reino. O reino, ele é conquistado. E os que perseveram também reinarão. É que Paulo fala a Timóteo. Quando nós buscamos entendimento a respeito de reino, nós falamos de obras. E obras são recompensadas. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Agora voltamos, Hebreus 6:4. Primeiro nós vamos tentar definir aqui, irmãos, quem são esses que são identificados por aqueles. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aqui há um sujeito, né? Terceira pessoa do plural, aqueles. Quem são esses aqueles? Seriam os hebreus? O versículo 9, o que nos diz? De Hebreus 6. Alguém quer ler? Hebreus 6, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então o 4 ele fala assim: é impossível, pois, que aqueles... Ele coloca sujeito aqui indefinido. No versículo 9, ele se volta para a Assembleia dos Hebreus, se volta para a sua audiência. Ele diz, quanto a vós outros, ou seja, o que ele está dizendo no versículo 4 não é referência a eles. No versículo 4 ele está falando de aqueles indefinidos, que são identificados, caracterizados pelas 4 situações seguintes, que nós vamos ver agora. Mas então, este versículo 4 não é destinado para os hebreus, para a assembleia, para os primeiros leitores. Está certo isso, irmãos? Está claro? Porque... Na versão que eu tenho aqui, se permitir, versículo 9, ele acho que deixa uma clareza, né? Ele fala assim, mesmo falando assim, né, com relação a essas questões, estamos convencidos que vós, caríssimos, estáis do lado bom. Então, que legal. Da salvação. Sim. Não tinha os que estavam do lado bom e os que não estavam do lado bom. Né? Então aqui o versículo 4 fala de uma situação que envolve pessoas não definidas, e o versículo 9 está falando, olha, mas o que nós falamos até agora, do 4 até o 8, não é para vocês não se enquadram aqui. Então, a primeira distinção que nós vamos fazer é isso. Aqueles não dizem respeito aos irmãos hebreus. Aí nós vamos saber o seguinte, nós estamos falando de pessoas salvas ou não salvas? É a segunda pergunta que esse texto permite e deve ser feita. Quem são esses aqueles? São salvos ou incrédulos? Uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A leitura do texto, o que o texto fala com os irmãos sem nós ficarmos conjecturando? Está falando na sua visão de pessoa salva ou incrédula? A irmã falou salvo, o que os irmãos acham? Iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e são incrédulos?
Então vamos entender aqui, né? Vamos ver item por item. Iluminados. O irmão usa essa palavra, o nosso escritor usa essa palavra em Hebreus 10:32. Eu queria ler com os irmãos Hebreus 10:32. Ele diz assim, ele está fazendo uma referência explícita a eles, né? E ele fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ele usa a palavra iluminados para fazer uma distinção de um estado anterior para um estado posterior. Antes de serem iluminados, eles tinham uma situação. Depois de iluminados, eles passaram a ter outra situação. Eles passaram a ter luta e sofrimento quando? Depois de iluminados. Antes de iluminados, eles estavam onde? Em trevas. E em trevas eles não tinham luta e não passavam por sofrimentos. Depois que foram iluminados, eles passaram a ter sofrimento e lutas. O que nos permite, então, se nós estivéssemos trabalhando só com esses dois textos? A palavra iluminados indica uma situação definitiva, que marca um surgimento de uma condição inexistente. Antes, eles estavam em trevas, foram iluminados. E aí eles passaram, então, a ter uma condição nova. Qual? Passaram a sofrer e a experimentar grande luta por causa do quê? O que diz o versículo 33? Quem lê para mim? 33. Senão eu leio. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Aí, você vê como ele continua mostrando que a partir do momento que eles foram iluminados, eles estavam numa outra situação. Agora vamos ver o contexto dessa palavra iluminada, ou iluminados, em outros versículos. Efésios 1:18. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. A iluminação é algo exterior ou interior, irmãos? Interior. Iluminados os olhos do vosso coração. E Jesus, sendo luz, lá no prólogo de João, ele fala, né, que a luz se manifestou aos homens, e a luz era a vida dos homens. Paulo também diz que nós fomos retirados do império das trevas e fomos transportados para o Filho do seu amor. E aqui ele está dizendo assim, que nós fomos iluminados interiormente. A iluminação é uma ação do Espírito Santo, que vem pela exposição da palavra. A palavra de Deus é luz, expõe o homem interiormente, mas aqui o sentido de iluminados, a partir de Hebreus 10:32, fala que quando eles foram iluminados, eles tiveram uma mudança de postura. Então, essa iluminação é a iluminação que gera o arrependimento, que gera o reconhecimento da sua condição de pecador, e que você então se coloca diante de Jesus, confessando Ele como seu Senhor e Salvador. É uma iluminação diferente da iluminação que nós devemos ter todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser iluminados. Todos os dias nós precisamos da palavra, que é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos, para nós seguirmos com o Senhor. Mas essa iluminação, ela fala da iluminação que mostra a condição de pecador e que te coloca diante de Jesus como teu Senhor e Salvador. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Um outro texto que usa a palavra iluminação para dizer que é algo interior, provocado por Deus pela ação do Espírito Santo, para nos fazer enxergar quem? Cristo. Para nos fazer conhecer quem? Deus. Aonde? Na face de Cristo. Então, o irmão está dizendo assim: é impossível que aqueles que foram iluminados, e aí ele segue, dando mais uma condição, foram somente iluminados? Não. Eles o quê? Provaram o dom celeste. Não somente foram iluminados e provaram o dom celeste. O que é o dom celeste? Rapidamente vamos ver outros textos para nós termos uma compreensão. Primeiro, dom nós já sabemos que é presente, é dádiva, é algo que recebe gratuito. E esse dom veio da onde? Do Mercado Livre? Da Amazon? Da onde veio esse dom, irmãos? O dom celeste, ou celestial. Qual é a origem, qual é a esfera deste dom? Divino, irmão, celestial. Não é um dom que se encontra na terra. Essas pessoas foram iluminadas e receberam um presente de Deus. Vamos ver e entender como as Escrituras tratam e falam a respeito deste que é o dom de Deus. Atos 2:38. Pentecostes. A multidão fala para Pedro: o que faremos nós para sermos salvos? E aí Pedro diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse foi o que nós lemos em Atos 2:38. Atos 8:18-20. A conversão dos samaritanos. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus, irmãos? Está aí no versículo que nós lemos. É o Espírito Santo. Enfaticamente, o dom de Deus é o Espírito Santo. Pedro diz assim: você quer comprar o dom de Deus, que é o Espírito Santo? Atos 10, 44, 45. Ainda Pedro falava essas coisas, Pedro está na casa de Cornélio. Falava ainda essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, portanto, cristãos da circuncisão, judeus circuncisos, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se de que também sobre os gentios fosse derramado o quê? O dom do quê? O dom do Espírito Santo. Agora Pedro, depois de Cornélio, volta para Jerusalém e ele testemunha isso diante dos irmãos. Atos 11, 15. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
Os irmãos compreenderam aqui? Pedro volta para Jerusalém e fala, olha, eu estava na casa de Cornélio, na casa de gentil, porque Pedro foi indagado, você entrou na casa de gentil? Aí Pedro relata que ele teve a visão, que chegaram, foram chamá-lo, e aí o que aconteceu, irmãos? Pedro diz assim, quando eu estava pregando na casa deles, o Espírito Santo caiu. Quando eu vi que eles receberam o mesmo dom que nós recebemos quando cremos em Jesus, quem era eu para impedir Deus agir? Então, irmãos, são versículos absolutamente claros para dizer que o dom celeste é o Espírito Santo. E junto com isso, nós vamos ler o que Jesus disse, João 7, 37 e 39. Eu vou ler já o versículo 39, diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então foram iluminados, receberam o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habita neles. E aí o autor segue dizendo, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O que isso significa, irmãos? Significa que eles não somente provaram, né? Eu deixei de destacar a palavra provaram. Eles provaram o Espírito Santo, é uma ênfase que o autor está dando o seguinte: eles não somente ouviram falar do Espírito Santo, eles não somente tomaram conhecimento da existência do Espírito Santo, eles provaram o dom celestial. Ou seja, foi a experiência deles. Provar é no sentido de experiência. Eles agora tinham recebido, tinham experimentado, vivenciado o Espírito Santo. Eles não ouviram falar que o Espírito Santo desceu em tal lugar. Eles provaram o dom celestial. E aí a sequência é, e se tornaram participantes do Espírito. Na verdade, o próprio escritor, ele esclarece quem é o dom celestial. Porque ele fala, e se tornaram participantes do Espírito. Então o Espírito Santo é o próprio dom, e eles se tornaram participantes. O que isso significa, irmãos? O próprio autor de Hebreus, ele usa essa palavra participais ou participantes em Hebreus 3:1. Podemos ler juntos? Hebreus 3:1? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, da nossa confissão. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Quando ele usa a palavra participar, ele está dizendo que está em condição igual, que está debaixo da mesma circunstância. Então, alguém que se torna participante do Espírito Santo é alguém que agora está associado, está unido. Foram iluminados, provaram o dom, se tornaram participantes do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Naqueles que creram. E quem creu se tornou participantes do Espírito Santo. Porque ele usa essa palavra para dizer, olha, vocês são participantes de uma vocação celestial. Que vocação é essa? A que eles passaram a ter quando creram no Evangelho, que ele mesmo disse, o Evangelho da vossa salvação. Próxima característica que ele deu, irmãos. Ele fala o seguinte, qual é a próxima? E provaram a boa palavra de Deus. Então vamos juntando, né, esse elo das correntes. Iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo
E ele de novo usa a palavra provaram a boa palavra de Deus. Esses que estão sendo aqui mencionados, né? Eles receberam a palavra de Deus em qual condição? Como uma boa palavra. O que significa isso, irmãos? Não é somente uma qualificação da palavra de Deus, mas é que para eles a palavra de Deus foi boa, trouxe iluminação, arrependimento e eles vieram a crer. E porque essa palavra chegou até eles, eles experimentaram, qual é o próximo item que fala? Eles experimentaram os poderes do, como que fala? Do mundo vindouro. Então vamos fechar o ciclo. Vamos falar juntos. Iluminados, provaram o dom celeste ou celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí você vai falar que é incrédulo? Alguém que não creu no Evangelho? Alguém que não tem experiência com a palavra de Deus? E o que seria então esse poderes do mundo vindouro? O irmão não fez nenhum esclarecimento para nós, não disse nada, mas o que nós podemos inferir é que se o Espírito Santo é eterno, se o Espírito Santo estará conosco por toda a eternidade, os poderes do mundo vindouro que foram antecipados para nós, são aqueles que nós experimentamos pela ação do Espírito Santo em nós. Vida eterna, creio eu, cura, milagres, prodígios que acompanham a igreja ao longo dos séculos. Isso é uma manifestação, muito provavelmente, que o irmão está querendo dizer aqui, do mundo vindouro. Esses poderes foram antecipados para nós, nós cremos, fomos sarados. A palavra de Deus nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, estamos libertos. Temos a vida eterna é só para depois, quando Jesus vier, ou hoje nós já provamos a vida eterna? Hoje já provamos a vida eterna. Temos paz com Deus, estamos justificados. Então, se não há uma definição clara de mundo, de poder de mundo vindouro, mas há uma certeza de que eles já experimentavam isso no dia a dia. Agora, irmãos, é evidente, não resta dúvida, de que essas pessoas eram cristãos, genuínos, salvos. Aí nós encontramos irmãos que dizem que essas pessoas, depois de tudo isso que nós falamos, não eram salvos. Que essa iluminação era parcial, que provar o Espírito Santo foi que tiveram uma ou outra experiência. E aí, veja como, quando você se filia ou compra a ideia de uma escola teológica, de uma escola doutrinária, você é obrigado a comprar tudo. E aí você pega textos como esse, e você tem que pegar o texto e colocar dentro da sua escola teológica, da sua corrente doutrinária, e aí você deforma todo o texto. Há irmãos que nós respeitamos muito, irmãos que estão aí o tempo todo, né, e são servos do Senhor, vasos, irmãos nossos, que nos acrescentam. Não vou falar o nome dos irmãos, porque eles muito mais nos abençoam. Então, no momento em que há uma questão que eles não conseguem ser claros a respeito do texto, não seria justo da nossa parte fazer a exposição. Mas da linha teológica que seguem, isso é plenamente possível. Os calvinistas, eles colocam e exemplificam que essas pessoas aqui não eram salvos, não tiveram experiência de salvação. Então, depois de tudo que nós lemos, como você consegue ignorar tudo? E aí citam como exemplo Judas. Irmãos,
Na época de Judas, o Espírito Santo havia descido. Nós vemos aqui Jesus falando, e ele se referia ao Espírito Santo que haveriam de receber, porque até aquele tempo Jesus ainda não havia sido glorificado e o Espírito não havia sido dado. Judas não teve nenhuma experiência interior de habitação do Espírito Santo. Como que você pode pegar Judas para trazer e dizer, olha, Judas andava com Jesus, Judas até mesmo poderia ter feito expulsão de demônios, e poderia, mas numa concessão especial de Jesus. Mas Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu roguei por vós, para quando você se converter, você apacente os seus irmãos. Outro exemplo que eles usam, aí falam assim: você já não conheceu um irmão que creu no Evangelho, começou a caminhar e começou a frequentar as reuniões, de que era dizimista, até pastor? Você não conhece um pastor que se deixou o Evangelho? Então, é porque não era salvo. Por que os calvinistas falam isso, irmãos? Porque eles não têm compreensão e entendimento a respeito do reino, do galardão, da disciplina e da punição. Porque ou é salvo ou é condenado. E os salvos, eles não conseguem entender que serão galardoados pelo Senhor. E todos nós, como Paulo diz, compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos recompensados segundo, irmãos, percebam a palavra utilizada, recompensados segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Isso é reino, isso é galardão. Então alguém que eventualmente creu e se afastou de Jesus, significa que ele não foi salvo? Se alguém perde a salvação, o problema de quem é? Do que foi salvo ou do Salvador? Imagina tem alguém se afogando, o salva-vida ali, treinou a vida inteira, preparado para aquilo, condição física, condição mental, vai pular para salvar e deixa morrer. De quem é a culpa? Do Salvador. Se o Salvador não consegue salvar, quem fracassou? A salvação é a obra nossa? Nós vemos aqui que a salvação é dom de Deus. Quem crê recebe a vida eterna. Se alguém, depois de salvo, perde a salvação, quem fracassou? Jesus. Jesus é o fracassado. Se Jesus é teu Salvador e você depois perde a salvação, quem fracassou? Jesus. Então o problema, irmãos, de se adotar uma escola teológica, uma corrente doutrinária, é que você está preso àquilo que é ensinado como um pacote. E aí a gente vê irmãos tão profundos e com caminhada no Senhor, que passam um aperto enorme quando tem que falar isso, quando tem que colocar Judas num versículo desse, que não cabe, não tem aplicação. E aí vamos seguir então, vamos chegar a essa parte agora. Nós lemos o versículo 4 e 5, e fala assim: e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Primeira coisa aqui, irmãos, caíram. A palavra caíram não é a palavra pecado. Essa é uma palavra que tem um sentido mais específico de afastaram, rejeitaram, ignoraram, distanciaram. É o que nós chamamos de apostasia. E apostataram, caíram, se afastaram. Eles deixaram de estar ao lado de Jesus. Então é importante, aqui o texto não está falando da palavra pecado. É uma situação em que
deliberadamente se afastou, intencionalmente se afastou de Jesus. Não quer mais andar com Jesus. O que acontece então? Aí ele fala, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Qual é o alvo aqui, irmãos? Qual é o alvo do texto que o irmão está aqui dizendo? O arrependimento. Alguém que creu em Jesus, ele, para crer em Jesus, ele passou pela experiência de arrependimento? Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Quem lê? Respondeu-lhes, vamos ler juntos? Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém que para crer em Jesus passa pela experiência de arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança de mente. É alguém que até ouvir o Evangelho tinha que a vida pertencia a ele e que ele deveria se esforçar para ser uma boa pessoa. Quando ele ouve o Evangelho, ele reconhece que ele é um pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E estão em oposição a Deus. Todo homem nasce em oposição a Deus, está debaixo da ira de Deus. E quando ele ouve o Evangelho, ele é iluminado. E qual sentimento ou qual a reação ele tem? De se arrepender da maneira que ele estava vivendo. Por isso que nós estamos caminhando com Jesus até hoje. Nascemos sem Cristo, mas passamos a caminhar com Cristo quando? Quando ouvimos e cremos o Evangelho. Fomos iluminados. E Pedro diz, então, para que vocês possam receber o Evangelho, vocês precisam se arrepender. Jesus, em Marcos 1,15, eu vou ler para os irmãos, ele diz assim, Marcos 1,15, palavras de Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra é a mesma, metanoia. É uma mudança de disposição mental. Isso implica no quê? Que a partir do momento que você ouviu o Evangelho, você viu a sua condição pecadora e agora você está disposto a viver para Cristo. Você reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Atos 11, 15 e 18, nós já lemos, só vou ler a parte final, o versículo 18, e diz assim, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus. Então, os irmãos de Jerusalém, quando ouviram Pedro testemunhando, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, na experiência, ele estava na casa de Cornélio, pregou o Evangelho, o Espírito Santo iluminou, desceu sobre eles, eles creram, foram batizados, e aí os irmãos falaram, eles tiveram o arrependimento para a vida. Quantos arrependimentos para crer em Jesus nós precisamos ter, irmãos? Um só. Um? Quantos arrependimentos para nós crermos em Jesus nós precisamos? Um pouco mais, já senti um pouco mais de força na voz aqui do irmão. Alguém consegue falar um pouco mais forte? Um arrependimento, irmãos. Por quê? Porque uma vez que você foi iluminado, quantas vezes você viu que você é pecador? Você precisa ver só uma vez. E que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que morreu por você, que ressuscitou. Quantas vezes? Uma vez. Você foi iluminado. Você lembra o dia que isso aconteceu na tua vida? Eu lembro exatamente onde eu estava, com quem eu estava, o que aconteceu. Eu fui iluminado. Eu vi a minha condição. E naquele momento,
eu tive um arrependimento. Esse é o arrependimento que os irmãos chamam aqui arrependimento para a vida. Passou da morte para a vida. Esta é a ação da iluminação. Nós então fomos iluminados, provamos o Espírito Santo, nos tornamos participantes, a palavra de Deus opera em nós e nos conduziu a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, experimentamos os poderes do mundo vindouro, e agora, se nós cairmos, precisamos voltar a nos arrepender novamente, no sentido de voltarmos à nossa condição pré-perdão, para continuar a vida cristã? Ou a partir do momento do nosso arrependimento, nós seguimos daqui para frente nos valendo do sangue de Jesus? Então agora, nós vamos começar a compreender, e cada um dos irmãos tem a liberdade, na luz do Senhor, de assumir o entendimento, aqui entender sobre isto. Mas vou gastar esses minutos finais aqui para dizer a compreensão que eu tenho desse texto e depois aquilo que eu entendo que motivou o irmão para escrever. Quando ele coloca essa questão, e caíram, é impossível renová-los para arrependimento, se nós não estamos falando da salvação, então nós não estamos falando que ele é um perdido, alguém que está destinado à destruição eterna. Qual é a condição que se busca aqui? O que possivelmente o irmão está dizendo? Se alguém caiu, não há necessidade, irmãos. E aí a gente entende porque a primeira menção que ele fala dos princípios elementares da fé em Cristo, ele fala do arrependimento de obras mortas. Olha aí, Hebreus 6, 1, o que ele diz? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas. Há necessidade de alguém que caiu voltar a uma condição antes do arrependimento da vida? Vamos deixar, não precisamos lançar de novo a base do arrependimento. Por quê? Porque alguém que se arrependeu uma vez, ele está lavado, purificado, teve o perdão dos pecados. E não pode agora voltar à condição anterior, voltando à morte. Quem passou da morte para a vida, tem morte de novo? Não. Então, o que possivelmente nós temos aqui é uma resposta a uma indagação. Bom, nós estamos sendo advertidos que nós nos tornamos lentos, indolentes, que nós nos afastamos da palavra da justiça, então nós estamos numa condição de pecado. Nós estamos afastados de Deus. Por isso que ele fala lá em Hebreus 3:1, para que tomassem cuidado para não se afastar do Deus vivo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi no dia da provocação. Então, provavelmente, e aqui parte já da minha dedução, e os irmãos têm a liberdade de consultarem o Espírito Santo para isso, o irmão está aqui dizendo o seguinte: não cogitem que a condição, eventualmente, que vocês possam imaginar ser a de vocês, que vocês teriam que lançar de novo a base do arrependimento. O arrependimento, volto a dizer, o primeiro arrependimento, o arrependimento para a vida. Porque não há necessidade disso. O que vocês precisam agora é compreender que se vocês tivessem que se arrepender de novo, o sacrifício de Jesus para perdão do pecado não teria validade. Por quê? Se os pecados encravados na cruz pudessem novamente afligir um homem e voltar a trazer esse homem na condição de pecador,
a obra redentora de Jesus não seria perfeita. Ela teria falhado. Porque se eu consigo trazer alguém à condição anterior ao arrependimento, qual é a condição anterior ao arrependimento? De pecado. Então, se alguém volta à condição anterior de pecador, ele precisa de novo do quê? Do sacrifício de Jesus. Por isso que ele fala, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Olha, se você vai voltar à condição de ser um pecador, você precisa de novo de um sacrifício na cruz. Então o primeiro não valeu. E se o primeiro não valeu, você está dizendo que Jesus é fraco, é incapaz. Você está expondo Jesus à vergonha. O que nós então inferimos daqui é o que ele está colocando de uma maneira clara, é que, muito embora vocês possam ou pudessem pensar que se nós estamos numa condição tão aquém e talvez distanciados de Jesus, nós precisaríamos lançar de novo a base do arrependimento. Nós precisaríamos então trazer alguém a uma renovação antes do pecado, e essa pessoa se arrependeria de novo, e Jesus seria crucificado de novo. E aí, irmãos, eu sei que nós já passamos bem do tempo, peço só a compreensão dos irmãos para que eu não interrompa agora sem a gente concluir isso aqui. Eu não vou me aprofundar no versículo 7 e 8, não vou, tá? Mas eu só quero terminar essa ideia desse versículo 6 e 7. Podemos ir? Temos mais alguns minutos? Tá bom. Como ninguém falou nem sim nem não, estou entendendo que o silêncio é uma autorização. Então, rapidamente, irmãos, queria rapidamente aqui olhar com os irmãos Hebreus capítulo 7. Eu tinha separado algum, mas eu vou cortar, vou bem assim, e aí peço que os irmãos, então, no capítulo 7 de Hebreus, ele volta a falar do sacerdócio de Jesus como de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Aí no versículo 27 ele diz assim, eu vou ter que ler o 26, irmão, fala assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Vamos ler juntos o 27, por favor? Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Até aí tá bom. Então a ideia de crucificar Jesus de novo, ela é absolutamente reprovável, porque mostraria um Jesus fraco, um Jesus cujo sacrifício é incompleto, porque alguém que uma vez se valeu do sacrifício dele, voltou a uma condição de trevas, voltou a uma condição de pecado, de pecador, e precisa de novo de sacrifício. Quantas vezes nós teríamos que sacrificar então Jesus em nossas vidas, irmãos? E aí, só para a gente fortalecer essa ideia, ele diz assim, Hebreus 9, não precisa ler, eu vou ler aqui para os irmãos, Hebreus 9, 28, ele fala assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o que ele está dizendo aqui? Jesus foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos. E por que aqui ele não fala tirar o pecado de todos? Porque a morte de Jesus foi para todos, mas a retirada ou a remissão dos pecados somente para os que creem. Então aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o Espírito Santo, que se tornaram participantes, têm a palavra, estes receberam este arrependimento que é para a vida. E para eles e para nós,
Jesus morreu uma única vez. E aí ele fala, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Esses muitos são os iluminados. Então, nós estamos aqui dentro de um contexto que eu entendo, né, em que o nosso irmão está dizendo o seguinte: não se permitam pensar que pela condição que vocês se encontram, vocês teriam que lançar de novo um arrependimento, no sentido do arrependimento para a vida, porque vocês já passaram da morte para a vida, foram iluminados. Agora, essa questão com vocês é de vocês se valerem do sangue. E só termino aqui, só para os irmãos entenderem. Esse arrependimento para a vida, esse arrependimento que nos coloca a salvação, que nos dá a vida eterna, é diferente do arrependimento quando nós erramos e pecamos e falhamos. Que este sim, nós carecemos de arrependimento a todo instante. Jesus, quando fala em Apocalipse lá, a igreja em Éfeso, os irmãos se recordam que Jesus diz? Lá diz o seguinte, eu separei aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há uma diferença então desse arrependimento para a vida, que é antes de crermos e depois que nós cremos, que é aqui. Aqui nós temos uma igreja, então são salvos, não há dúvida disso, e Jesus está falando, vocês perderam o primeiro amor. Vocês precisam ser recordados de onde vocês caíram. Se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Então nós, depois de convertidos, se errarmos, cairmos, pecarmos, e confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus, ele tem poder e nos purifica de todo pecado. E aí, com o arrependimento, nós podemos levantar e prosseguir. E seguir a carreira como Jesus quer. Jesus queria que a igreja em Éfeso ficasse caída, prostrada. Queria que eles se arrependessem. Então, concluindo aqui, irmãos. Entendo que o texto é uma admoestação para que aqueles irmãos hebreus, pela condição que se encontravam, não temessem que eles estariam excluídos da vida e da comunhão com Jesus. Pelo contrário, o autor está dizendo, vocês não precisam se arrepender novamente, como se tivessem que voltar ao estado de pecado e lançar de novo agora uma base do arrependimento, crucificando de novo Jesus e expondo Jesus à vergonha. Pelo contrário, vocês não são esses, que é o que o versículo 9 fala, né? Que nós lemos. Vocês estão próximos às coisas pertinentes à salvação. O que ele está dizendo? Que essa condição que eu retratei, ainda que fosse a situação de vocês, vocês deveriam tão somente se arrepender diante do Senhor, porque a obra dele é perfeita, o sacrifício dele é perfeito. Vocês confessariam o pecado de vocês e voltariam a caminhar com o Senhor. Se alguém vier e trouxer essa questão para você, irmão, alguém que caiu, ele pode se arrepender e voltar a caminhar com o Senhor, o que vocês falariam? Sim, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque nós temos um exemplo como esse, Apocalipse 2, e nós temos o texto de João, né? Que ele fala, 1 João 1, 5, 2, 2, ele termina aqui com isso aqui, né?
Ora, a mensagem que da parte dele, então 1 João 1, 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está falando de cristão. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica da apostasia? Sim, nos purifica da apostasia. Alguém que viveu longe do Senhor. Há um testemunho de um irmão do século XVIII, o nome dele é Charles Studd. E ele disse que ele se converteu, um inglês, e viveu 6 anos longe do Senhor no mundo, depois de convertido. E aí ele se volta ao Senhor uma vez, ouvindo uma pregação de um evangelista famoso naquela época. E ele termina a vida dele, irmãos, pregando o evangelho na África, na Índia e na China. 6 anos vivendo afastado do Senhor depois de convertido. Se no período de 6 anos, irmãos que são dessa escola que eu falei, falariam para ele: ei, se afastou? Então que ele não é crente, nunca foi. E se tivesse morrido naquele período, falariam que ele era um incrédulo e que estaria destinado à perdição eterna. Mas se no dia seguinte, depois da pregação, e tivessem visto ele pregando o evangelho, eles falariam: não, é que agora que ele se converteu, agora que ele é salvo. Os irmãos entendem a loucura que é isso, irmãos? Isso deixa as pessoas doentes. A segurança da salvação nos dá paz todos os dias. Nós só somos alertados com relação ao reino, que o reino é conquistado, é galardão, e as nossas obras serão provadas. Só termino aqui, senão ele fala assim: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum. A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse nós envolve o apóstolo João? Irmãos, João está dizendo: se eu falar que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Irmão, se João peca aqui, no auge da vida madura dele, imagine nós, imagine os hebreus, imagine esses do versículo 4 a 6, que foram iluminados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, e aqui a minha compreensão disso, embora esses versículos 4 a 6 não estejam, na minha compreensão, falando a respeito desta necessidade, se houvesse uma indagação entre os irmãos ali, hebreus, e nós, na nossa condição, olha a condição que nós estamos. Há meios de nós voltarmos a uma condição adequada para nos arrependermos e começarmos de novo a nossa história? O irmão estava dizendo assim: não precisa disso. O irmão no sábado passado, ele disse, ou no outro sábado, ele disse assim: os irmãos deixaram o carro no estacionamento, querem vir para a reunião, tropeçam aí fora, caem, aí vocês levantam, para chegar na reunião vocês vão ter que voltar de novo no estacionamento, fazer o caminho de novo inteiro, ou basta levantar e seguir adiante até chegar aqui?
Esse é o arrependimento que Jesus fala à igreja em Éfeso. Depois de nós crermos, nós nos valemos do sangue de Jesus, confessamos o pecado, nos levantamos e prosseguimos firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas, irmãos, eu não desprezo que esses versículos 4 a 6, sejam uma fortíssima admoestação real, para os cristãos que, por permitirem uma vida recorrente, distante do Senhor, o coração se endureça a tal ponto que ele não tem mais desejo de voltar ao Senhor. E aí ele está destinado à perdição eterna? Não. Ele está destinado a ser punido no reino milenar todo, porque o coração dele se endureceu a tal ponto que ele não tem desejo mais nenhum de voltar ao Senhor. Então, nesse sentido, essa demonstração é para todos nós. Não permitir o coração endurecer. Pequenas concessões, pequenos retrocessos na vida de santificação, coisa que você já tinha abandonado e voltou a fazer, falar, ouvir, estar. Essas coisas têm o poder de endurecerem o nosso coração e tirar de nós não a vida eterna, mas o prêmio, o galardão da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Que o Senhor nos guarde e nos dê um santo temor de amarmos e valorizarmos caminhar com Jesus todos os dias, né?